O milionário fica surpreso ao ver a babá salvar seu filho e conquistar seu coração secretamente. Olivia Madrigal jamais imaginou que uma proposta como aquela chegaria até ela num dia chuvoso. Ex-bioquímica, cansada de laboratórios frios e resultados que nunca a deixavam satisfeita, recebeu uma ligação inesperada. Quer trabalhar como o babá do Dário Monteiro? Ele tem uma doença rara, precisa de alguém que realmente entenda o que faz. O nome Monteiro soava como uma arma carregada. Ela hesitou, mas o salário e o desafio fizeram seu coração apertar de um jeito novo. Quando chegou à mansão gigantesca, com paredes cobertas por quadros antigos e janelas que pareciam janelas para uma prisão dourada, Olivia sentiu frio na espinha. Dário, um menino de 8 anos com olhos grandes demais para seu rosto pálido, estava logo ali, deitado, imóvel, com tubos delicados que perfuravam sua pele fina. A doença autoimune o drenava lentamente, e cada respiração parecia um esforço hercúleo. Ela em ervas, plantas medicinais, fitoterapia. É o que ela sabia que podia fazer para ajudar, mesmo sem milagres garantidos. Com as mãos que tremiam, preparava infusões de ervas pouco conhecidas, que exalavam aromas terrosos e profundos pela mansão silenciosa. Numa tarde cinzenta, quando Dário teve uma reação dramática, falta de ar, olhos inchados, a pele parecia queimar, Olivia agiu rápido. Misturou um chá que ela mesma criou, com uma fórmula que só ela conhecia, e o colocou com cuidado na boca do menino. O efeito foi surpreendente. Lentamente, a cor voltou ao rosto dele. O nó na garganta de Olivia apertava. Tinha salvado aquele pequeno por enquanto. Percival Monteiro observava do alto da escadaria, uma figura imponente e distante. O milionário isolado, que raramente sorria, sentiu algo estranho ao ver a dedicação silenciosa de Olivia. Pela primeira vez em anos, o olhar frio teve um brilho inesperado, uma fagulha de esperança, um desejo oculto que ele nem sabia que tinha. Eleonora, a tia desconfiada de Dário, entrou em cena, seus olhos afiados como lâminas, escaneando tudo, cada gesto, cada palavra. Ela sentiu que havia algo perigoso naquela aproximação. Percival devia proteger o filho e a imagem da família. Eleonora não permitia distrair-se com uma babá que parecia mexer com o coração congelado do milionário. Em uma noite pesada, quando a lua sumia por trás de nuvens negras, um segredo assustador veio à tona. Um documento antigo. Uma carta até então escondida revelava uma sombra brutal no passado de Percival. Algo que, se revelado, poderia destruir não só sua reputação, mas a segurança de Dário e o delicado mundo que Olivia começava a construir junto deles. No fim da noite, Olivia segurou um papel amarelado, o frio subindo pela espinha. Eleonora apareceu silenciosa, um sorriso cruel nos lábios. Você não imagina o que está prestes a perder. E o quanto pode custar. E naquele instante, um conflito lancinante tomou conta do peito de Olivia. E quais segredos Eleonora guardava que poderiam mudar tudo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Olivia ainda estava presa naquelas palavras de Eleonora. Cada sílaba parecia vibrar no ar pesado. O que ela poderia realmente perder? O que aquela mulher sabia? O coração dela disparou. Um frio no estômago. O segredo que Percival escondia parecia cada vez mais profundo e obscuro. Você não pode me intimidar, Olivia disse, tentando mostrar coragem. Mas a voz tremia. Eleonora riu, um som que cortou o ar como vidro quebrado. Intimidar? Não, querida, eu apenas estou te alertando. Olivia se virou para sair, mas a tensão entre elas era palpável, quase elétrica. Os dias passaram e Dário começava a responder. Ele sorria, mesmo quando a doença ainda o prendia em uma rotina dolorosa. Olivia se sentia viva ao vê-lo melhorar, e até Percival começou a soltar sorrisos raros. Havia algo leve no ar, como se o nevoeiro tivesse sido dissipado por um sol tímido. Ela se permitiu sonhar com um futuro, onde a dor não fosse o tom dominante daquela casa. Mas naquela noite, tudo mudou. Enquanto Dário dormia, um barulho estrondoso ecoou pela mansão. Olivia saltou, coração disparado. Cario! Ela correu até o quarto dele. O menino estava em pânico, sentindo-se pior. Olivia tentou acalmá-lo, mas então, pela porta, um homem apareceu. Alto, com um olhar gelado. Era Romã, o ex-marido de Eleonora, que ela achava que estava longe, afastado da vida deles. Ele precisa de mim, Romã disse, arrogante como sempre. Olivia ficou paralisada. Por que ele estava ali? Percival apareceu minutos depois, sua expressão mudando ao ver Romã. O que você está fazendo aqui? O tom dele era um misto de ódio e preocupação. Romã sorriu, mas era um sorriso cruel. Eu vim buscar meu filho. O impacto das palavras atingiu Olivia como um soco no estômago. Filho? Dário era filho de Roman? A revelação a fez sentir que a terra tinha desaparecido sob seus pés. Cada interação que teve com Dário agora parecia marcada por essa nova verdade. E onde isso deixaria Percival? Ele não é seu filho! Percival gritou. Mas a dúvida já começava a surgir. Dário, ouvindo as vozes, despertou e começou a chorar. Papai! Ele procurava por seu pai, confuso e perdido. Olivia olhou para Percival e viu a dor em seus olhos. Ele lutava para entender. A casa, que antes havia se enchido com risadas, agora era um campo de batalha. Vocês não sabiam? Roman perguntou, preservando a cruel satisfação no olhar. Olivia queria gritar, queria proteger Dário, mas a verdade era monstruosa. Dário sempre acreditou que Percival era seu pai, e agora essa imagem estava prestes a se despedaçar. A possibilidade de ter um novo pai, uma nova vida, agora estava ameaçada. Eu não posso deixar você levar o Dário. Olivia se colocou à frente do menino, uma mãe leoa pronta para defender seu filhote, mas Roman estava decidido. O embate entre eles era visceral, cada um lutando de forma feroz pelo que acreditava ser certo. O futuro deles estava em jogo, e o que deveria ser uma casa de cura se tornava um campo de guerra. Uma risada distante ecoou de Eleonora, que observava de longe. Sua presença parecia um espectro, uma figura manipuladora no meio daquele caos. Como você se sente agora, Olivia? Envolvida em um jogo onde não sabe as regras. O desafio no olhar dela era insuportável. Diante de todo aquele desespero, Olivia percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. E a pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente era Dário Monteiro?
A revelação estrondosa a fez temer pela sanidade daquelas paredes suntuosas, porque agora, mais do que nunca, ela precisava descobrir o que estava por trás da fachada perfeita daquela família. O silêncio mais uma vez tomou a mansão, carregado de tensão e um clima eletricamente assombroso. O que mais aquele passado escondia? O que aconteceria a seguir? Olivia olhou para Percival, e o medo de perder tudo passou a ser a única certeza no ar. Olivia ainda estava presa naquelas palavras de Eleonora. Cada sílaba parecia vibrar no ar pesado. O que ela poderia realmente perder? O que aquela mulher sabia? O coração dela disparou, um frio no estômago. O segredo que Percival escondia parecia cada vez mais profundo e obscuro. Você não pode me intimidar, Olivia disse, tentando mostrar coragem, mas a voz tremia. Eleonora riu, um som que cortou o ar como vidro quebrado. Intimidar? Não, querida, eu apenas estou te alertando. Olivia se virou para sair, mas a tensão entre elas era palpável, quase elétrica. Os dias passaram e Dário começava a responder. Ele sorria, mesmo quando a doença ainda o prendia em uma rotina dolorosa. Olivia se sentia viva ao vê-lo melhorar. E até Percival começou a soltar sorrisos raros. Havia algo leve no ar, como se o nevoeiro tivesse sido dissipado por um sol tímido. Ela se permitiu sonhar com um futuro onde a dor não fosse o tom dominante daquela casa. Mas naquela noite, tudo mudou. Enquanto Dário dormia, um barulho estrondoso ecoou pela mansão. Olivia saltou, coração disparado. Dário! Ela correu até o quarto dele. O menino estava em pânico, sentindo-se pior. Olivia tentou acalmá-lo. Mas então, pela porta, um homem apareceu, alto, com um olhar gelado. Era Roman, o ex-marido de Eleonora, que ela achava que estava longe, afastado da vida deles. Ele precisa de mim, Roman disse, arrogante como sempre. Olivia ficou paralisada. Por que ele estava ali? Percival apareceu minutos depois, sua expressão mudando ao ver Roman. O que você está fazendo aqui? O tom dele era um misto de ódio e preocupação. Roman sorriu, mas era um sorriso cruel. Eu vim buscar meu filho. O impacto das palavras atingiu Olivia como um soco no estômago. Filho? Dário era filho de Roman? A revelação a fez sentir que a terra tinha desaparecido sob seus pés. Cada interação que teve com Dário agora parecia marcada por essa nova verdade. E onde isso deixaria Percival? Ele não é seu filho! Percival gritou, mas a dúvida já começava a surgir. Dário, ouvindo as vozes, despertou e começou a chorar. Papai! Ele procurava por seu pai, confuso e perdido. Olivia olhou para Percival e viu a dor em seus olhos. Ele lutava para entender. A casa, que antes havia se enchido com risadas, agora era um campo de batalha. Você não sabia? Roman perguntou, preservando a cruel satisfação no olhar. Olivia queria gritar, queria proteger Dário, mas a verdade é monstruosa. Dário sempre acreditou que Percival era seu pai, e agora essa imagem estava prestes a se despedaçar. A possibilidade de ter um novo pai, uma nova vida, agora estava ameaçada. Eu não posso deixar você levar o Dário. Olivia se colocou à frente do menino, uma mãe leoa, pronta para defender seu filhote. Mas Roman estava decidido. O embate entre eles era visceral, cada um lutando de forma feroz pelo que acreditava ser certo. O futuro deles estava em jogo, e o que deveria ser uma casa de cura se tornava um campo de guerra. Uma risada distante ecoou de Eleonora, que observava de longe. Sua presença parecia um espectro.
uma figura manipuladora no meio daquele caos. Como você se sente agora, Olivia? Envolvida em um jogo onde não sabe as regras? O desafio no olhar dela era insuportável. Justo nesse momento, uma sirene começou a tocar ao longe, crescia cada vez mais próximo. O chão começou a tremer sob os pés de Olivia. O que estava acontecendo? Uma explosão do lado de fora fez as janelas tremerem. O que foi isso? Perguntou Dario, enquanto estendia a mão para Olivia. Seu olhar era de terror. Fique perto de mim, ela gritou. Mas já estava claro que a noite estava prestes a se tornar um verdadeiro pesadelo. Uma sombra se projetou na entrada da mansão e, em seguida, a porta foi arrombada por um grupo de homens mascarados. O instinto de sobrevivência tomou conta de Olivia, fazendo-a colocar Dario atrás de si. Estamos aqui para recuperar o que é nosso! Um dos homens gritou. Os olhos de Roman se alargaram de horror, e num movimento rápido, ele se colocou na frente de Eleonora, revelando em sua expressão um terror que Olivia nunca tinha visto antes. Você não sabe o que está fazendo! Roman gritou, sua voz agora sóbria, como se estivesse diante de uma ameaça mortal. E o que poderia ser apenas um momento de crise, agora se tornaria um confronto devastador. Estamos aqui por causa da família Monteiro, um dos homens disse com uma voz fria que ecoou na sala. E sabemos tudo sobre você, Roman. Uma lembrança obscurecida surgiu na mente de Olivia. Um passado enterrado que poderia ser a chave para a salvação de todos. O que é esse segredo? Ela perguntou. Uma necessidade crescente de entender o caos que a cercava. Os homens começaram a avançar, e Olivia sentiu que tudo ao seu redor desmoronava. O que mais esse passado ocultava? O que Roman e Eleonora estavam realmente escondendo? A inquietude a fazia tremer. Dario, venha comigo! Ela disse, puxando o menino para perto. Dentro de si, a confusão e a ansiedade geravam um só pensamento. A tempestade estava apenas começando. Olivia ainda estava presa naquelas palavras de Eleonora. Cada sílaba parecia vibrar no ar pesado. O que ela poderia realmente perder? O que aquela mulher sabia? O coração dela disparou, um frio no estômago. O segredo que Percival escondia parecia cada vez mais profundo e obscuro. Você não pode me intimidar, Olivia disse, tentando mostrar coragem, mas a voz tremia. Eleonora riu, um som que cortou o ar como vidro quebrado. Intimidar? Não, querida. Eu apenas estou te alertando. Olivia se virou para sair, mas a tensão entre elas era palpável, quase elétrica. Os dias passaram, e Dario começava a responder. Ele sorria, mesmo quando a doença ainda o prendia em uma rotina dolorosa. Olivia se sentia viva ao vê-lo melhorar, e até Percival começou a soltar sorrisos raros. Havia algo leve no ar. Parecia que o nevoeiro estava se dissipando. Ela se permitiu sonhar com um futuro onde a dor não fosse o tom dominante daquela casa. Mas naquela noite, tudo mudou. Enquanto Dario dormia, um barulho estrondoso ecoou pela mansão. Olivia saltou, coração disparado. Dario! Ela correu até o quarto dele. O menino estava em pânico, sentindo-se pior. Olivia tentou acalmá-lo, mas então, pela porta, um homem apareceu. Alto, com um olhar gelado, era Roman, o ex-marido de Eleonora. Ele precisa de mim, Roman disse, arrogante como sempre. Olivia ficou paralisada. Por que ele estava ali? Percival apareceu minutos depois, sua expressão mudando ao ver Roman. O que você está fazendo aqui?
O tom dele era um misto de ódio e preocupação. Roman sorriu, mas era um sorriso cruel. Eu vim buscar meu filho. O impacto das palavras atingiu Olivia como um soco no estômago. Filho? Dário era filho de Roman? Ele não é seu filho! Percival gritou, mas a dúvida já começava a surgir. Dário, ouvindo as vozes, despertou e começou a chorar. Papai? Ele procurava por seu pai, confuso e perdido. Olivia olhou para Percival e viu a dor em seus olhos. A casa, que antes havia se enchido com risadas, agora era um campo de batalha. Você não sabia? Roman provocou, desfrutando do tormento. Olivia queria gritar, mas a verdade era monstruosa. Dário sempre acreditou que Percival era seu pai. E agora, essa imagem estava prestes a se despedaçar. Eu não posso deixar você levar o Dário. Olivia se posicionou na frente do menino, um escudo. Mas Roman avançou, e a tensão estava prestes a explodir. Uma risada distante ecoou de Eleonora. Como você se sente agora, Olivia? Envolvida em um jogo onde não sabe as regras? O desafio no olhar dela era insuportável. Justo nesse momento, uma sirene começou a tocar ao longe. O chão tremeu sob os pés de Olivia. O que estava acontecendo? Uma explosão do lado de fora fez as janelas tremerem. Dário, venha comigo, ela disse, puxando o menino. Mas logo uma sombra se projetou na entrada da mansão. A porta foi arrombada por um grupo de homens mascarados. O instinto de sobrevivência tomou conta de Olivia, fazendo-a colocar Dário atrás de si. Estamos aqui para recuperar o que é nosso! Um deles gritou. Roman palideceu. O terror se estampará em seu rosto. Você não sabe o que está fazendo! Roman gritou, tentando barrar aquele grupo. Mas um dos homens, com um olhar frio, avançou e, com um movimento rápido, desmascarou-se. Vocês não podem escapar do que fizeram, Percival. A verdade virá à tona. Ele disse, e a sala congelou. Olivia mal tinha tempo para processar. O que você está dizendo? A voz dela era um sussurro. A confusão tomou conta. Dário é muito mais do que você imagina. Ele é a chave para tudo. E você? Ele olhou para Roman. Tem mais sangue em suas mãos do que pensa. O silêncio se estendeu. Como se o tempo houvesse parado. O que mais poderia acontecer? Olivia sentia seu coração na garganta. Roman começou a tremer. A expressão de horror tomou conta dele. Não pode ser. O homem apontou para Dário, revelando um segredo devastador. Ele não é apenas seu filho, Roman. Ele é o último herdeiro de uma linhagem poderosa. E você, sua infeliz marionete, teve a chance de protegê-lo, mas prefere se esconder na sombra de Eleonora. O estalo daquela revelação reverberou na mansão. A verdade começou a cristalizar. Dário, o garoto doente, era muito mais do que um simples menino. Ele era o centro de um jogo que ultrapassava a compreensão de Olivia. As palavras flutuavam no ar como espinhos, cravando-se na vida de todos ali. O que aconteceria agora? O que mais essa família escondia? Olivia olhou ao redor, o temor se instalando em seu peito. Roman e Eleonora se enfrentavam, e Dário, cercado por segredos, ansiava por respostas. O futuro deles parecia mais escuro do que nunca. As cartas estavam na mesa, mas qual seria o próximo movimento? A revelação pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Olivia olhou para Dário, que permanecia confuso,
olhando alternadamente entre os adultos. O peso da verdade estava prestes a desmoronar tudo ao redor dela. O homem mascarado, insensível à dor da situação, prosseguiu. O que você não sabe, Roman, é que Dario não é apenas o último herdeiro. Ele contém a chave para um poder que vai além da sua compreensão. Ele disse a voz misteriosa, e aqueles que vierem atrás dele não têm piedade. Você sabe disso melhor do que ninguém. A expressão em Roman mudava de superioridade para um desespero contido. Então você sabia tudo e mesmo assim ele estava se descontrolando, quase perdendo o equilíbrio. Olivia sentiu um frio na espinha. O que exatamente ele sabia? Cale-se! Cortou o homem, erguendo a arma que trazia à cintura. Nós temos muito a discutir aqui. E você, Percival, se manteve cego por muito tempo. Tensão era insuportável. Olivia podia sentir o medo pulsando na sala. A sirene lá fora ainda ecoava, e uma sensação de pânico crescia dentro dela. O que havia em Dario? O que Roman tinha a ver com tudo isso? E então, aconteceu! Um movimento abrupto, e a própria Eleonora se adiantou na sala, como uma sombra antiga. Vocês não entendem. Dario não é apenas um garoto. A sua voz tremia. Havia um misto de raiva e desespero em suas palavras. Ele é a última conexão de uma linhagem que vai muito além do que vocês consideram normal. Todos na sala estavam em choque. Dario, com os olhos arregalados, olhava para sua tia, como se ela tivesse desvendado um mistério aterrorizante. Era como se um fantasma estivesse ali, enterrado há anos, agora se levantando. O que você quer dizer com isso? Olivia perguntou, mesmo sem saber se estava pronta para ouvir a resposta. Eleonora respirou fundo, como se tivesse se preparado para essa revelação por toda a vida. Toda essa dor, toda essa luta, vem de muito longe. Dario não é simplesmente meu sobrinho. Ele é também o herdeiro de uma antiga linhagem de guerreiros. As palavras cortaram o ar, como uma faca. O que ela estava dizendo? Dario, um herdeiro de guerreiros, era isso que estava acontecendo? E o que isso significava para Percival e todas as suas ações para proteger a casa? Se Dario era realmente importante, por que Eleonora se comportava como se estivesse escondendo um segredo tão valioso? Você tá louca? Roman gritou, mas havia uma fraqueza em sua voz. Não me faça rir. O menino é doente. Está à mercê de qualquer situação. Como ele poderia ser isso? E se eu disser que a doença de Dario tem a ver com o que está acontecendo? Que é uma maldição que recai sobre aqueles que desviam do seu destino. A tensão esvaziou a sala, e Olivia sentiu uma onda de frio correr pelo corpo. O que quer que Eleonora estivesse dizendo agora era muito grande para ser ignorado. Uma maldição? Olivia murmurou, sem conseguir entender. Tudo parecia tão absurdo e, ao mesmo tempo, tão terrivelmente real. Isso não faz sentido. Ele é apenas uma criança. Mas a expressão em Eleonora era de desespero. Não! É por isso que nós precisamos proteger Dario. E por isso, Roman nunca deveria ter voltado. Ele não pode saber a verdade. Dario olhava para sua tia com uma mistura de medo e confusão. Um silêncio se instaurou, exato como chumbo. Os homens mascarados observavam. E a bizarra revelação fragilizou ainda mais a atmosfera. Então, com atitude desesperada, Olivia se virou para Dario. Seja o que for que estejamos enfrentando, nós iremos lidar com isso, tá bom? Eu prometo, eu não deixarei você ir para lugar nenhum.
O calor da sua intenção acalmou um pouco o garoto, mas uma sombra de dúvida permanecia em seus olhos. Nesse instante, uma explosão de luz iluminou o ambiente. Um raio cruzou o céu e a casa tremeu. Olivia se virou rapidamente, o coração batendo acelerado. Ao olhar pela janela, percebeu que as nuvens não eram apenas nuvens, era uma tempestade. Não apenas do tempo, mas uma tempestade de verdades, prestes a serem reveladas. Isso é apenas o começo do que está por vir, um dos homens com a máscara disse, enquanto se preparavam para avançar. Uma onda de choque percorreu a sala. Não era apenas a herança de Dário que estava ameaçada, mas toda a estrutura que sustentava cada uma das suas vidas. Precisamos sair, agora! Olivia gritou, puxando Dário para perto. Mas ela sabia que a verdade começava a se desfazer em várias direções. E cada passo que davam poderia ser um passo em direção ao abismo. Maverick saía de cena, e a grande revelação ainda estava por vir. O que realmente esperava por eles nas sombras daquela casa monumental? Olivia ainda estava presa naquelas palavras de Eleonora. Cada sílaba parecia vibrar no ar pesado. O que ela poderia realmente perder? O que aquela mulher sabia? O coração dela disparou, um frio no estômago. O segredo que Percival escondia parecia cada vez mais profundo e obscuro. Olivia olhou para Dário, que permanecia confuso, seus olhinhos grandes refletindo o pânico da situação. Precisamos sair agora, ela disse, puxando Dário para perto, mas o ambiente estava borbulhando de tensão. Os homens mascarados começaram a cercá-los. Enquanto Roman e Eleonora se encaravam, a expressão de ambos revelando um pânico crescente. Dário não pode ficar aqui! Roman gritou, mas sua voz tremia, como se ele mesmo estivesse inseguro. Olivia podia sentir que havia algo mais por trás daquela fachada. Então, sem aviso, tudo mudou. A porta da mansão se abriu com um estrondo, e uma figura misteriosa surgiu, envolta em uma capa escura. O ar ao redor deles parecia mudar imediatamente. A pessoa avançou, e um feixe de luz passou pelo ambiente, iluminando o rosto da nova chegada. A expressão da figura fez o coração de Olivia quase parar. Era um rosto que ela conhecia bem. Era sua mãe, Clara. Clara! Olivia mal conseguiu gritar, mas a confusão tomou conta da sala. O que ela estava fazendo ali? Sua mãe estava morta. Ela tinha certeza disso. A lembrança daquela noite fatídica ainda era vívida em sua mente. Desculpe, meu amor, mas eu não quero que você conheça a verdade, disse Clara, com uma voz que ecoava como um sussurro distante. Sua aparência era a mesma, mas havia um vazio em seus olhos que a fez parecer um espectro. Olivia sentiu um nó na garganta. Você tá viva! O choque tomou conta dela. Os olhos se encheram de lágrimas. Mas ao mesmo tempo, uma nova onda de perguntas começou a surgir. Por que sua mãe estava ali? O que tudo isso significava para Dário? Eu sabia que você iria se envolver com isso. Sempre soube. Clara continuou. Os olhos dela se fixaram em Dário, que olhava para ela com uma mistura de medo e curiosidade. Olivia, você tem que entender. Algumas verdades são perigosas demais para serem descobertas. Os homens mascarados trocavam olhares apreensivos, e até mesmo Roman pareceu chocado. Eleonora respirou fundo, como se a volta de Clara tivesse mudado radicalmente a situação. Você estava morta. Como poderia estar aqui? Perguntou, sua voz quase inaudível. Porque é parte da verdade que você escondeu, Eleonora. Você pensou que poderia enterrar isso e que tudo ficaria bem, mas agora ele está aqui e não há como voltar atrás.
Os olhos de Clara estavam fixos em Dario. Um terror assolou Olivia. O que sua mãe queria dizer com isso? Tanto mistério e dor se acumulavam, e ela sentiu a necessidade de proteger Dario aumentar. O que você quer dizer? O que Dario tem a ver com tudo isso? A voz de Olivia estava tremendo, mas ela precisava saber. Dario é mais do que você pensa. Clara começou, mas antes que pudesse concluir, houve um barulho ensurdecedor. Uma explosão do lado de fora. O chão da mansão tremeu e as janelas estouraram. O pânico tomou conta assim que as luzes se apagaram. Tudo ficou em silêncio por um breve momento. Vamos! Gritou Roman, puxando Eleonora em direção à saída. Olivia agarrou Dario. Seu coração estava nas mãos. Mas a ideia de deixar sua mãe, mesmo que a figura assombrosa que estava diante dela, parecia impossível. Mãe, onde você está indo? O que está acontecendo? Você precisa entender, Olivia. A verdade não pode ser esquecida. Dario não é apenas seu sobrinho. Ele é descendente de um legado ancestral que você não fazia ideia. As palavras de Clara ecoaram na escuridão, sua voz tremendo com a carga emocional. Mas antes que pudesse continuar, a porta se abriu novamente, revelando um homem que era como um vendaval. Um estrondo de poder e presunção. Chega de joguinhos. O que temos aqui é uma verdadeira bomba. A sala estava repleta de sombras, cada uma mais ameaçadora que a anterior. Olivia sentiu que o chão tinha desaparecido sob seus pés. O que mais estava prestes a ser revelado? O que mais estava escondido? Com cada respiração, o peso da verdade parecia esmagar a própria realidade. E ali, no meio da confusão, uma única pergunta ardia. Quem Dario realmente era? Olivia ainda estava presa naqueles momentos. A revelação da presença de sua mãe a desestabilizava. Assim que Clara adentrou a sala, o caos parecia se intensificar. Olivia lutava para processar tudo. As palavras de sua mãe, o homem mascarado, o passado envolto em segredos, era demais. Vocês não têm ideia do que estão lidando, disse Clara, olhando fixamente para os homens mascarados. O grupo hesitou, trocando olhares nervosos. Seja o que for que você venha buscar, isso não é apenas sobre Dario. Ele é a chave, mas não do jeito que pensam. Cale-se, mulher! Um dos homens gritou, levantando a mão. Mas a voz de Clara tinha um poder inegável. A intensidade de suas palavras cortava o ar como uma lâmina. Se vocês levarem Dario, não saberão o que esperar. Isso não é uma simples disputa entre famílias. É algo maior. As palavras dela reverberaram pela sala. Um eco que parecia agir como um botão de reset. O silêncio respeitoso caiu. Do que você está falando? Olivia perguntou, a ansiedade tomando conta dela. O que Dario realmente é? Ele é mais do que você imagina. O que os outros não sabem. O que você também não sabe. Clara hesitou, como se a verdade a ferisse. É que Dario não é apenas seu sobrinho. Ele é o descendente direto de uma linhagem de guerreiros que foram traídos e que estão destinados a retornar. Olivia sentiu uma onda de confusão e pânico. A ideia de Dario como uma peça em um jogo muito maior a fazia sentir-se apavorada. Como você pode dizer isso? Ele é só uma criança doente. Como ele pode ser um guerreiro? Neste momento, antes que Clara pudesse responder, um novo estrondo ecoou pela casa. Uma luz brilhante, um raio, cortou o céu, iluminando a sala como um flash de câmera. Atordoada, Olivia virou-se para a porta, mas o que ela viu a deixou gelada. Era uma mulher, alta, com uma máscara que não escondia o olhar ardente. Ela não era um dos homens mascarados. Era uma mulher com uma aura resplandecente, que exalava poder. Você nunca deveria ter envolvido sua filha nisso, Clara. A mulher disse.
Suas palavras eram como veneno. A expressão de Clara mudou de assustada para uma fúria controlada. O que você quer? Eu venho para recuperar o que é meu. A mulher avançou, e Olivia percebeu que seus instintos de proteção a Dario estavam em alta. Ela se colocou à frente do menino, seu coração batendo forte. Você não pode levá-lo. Uma criança como essa não deve ser protegida de quem ela realmente é. A mulher disse com um sorriso frio. Dario nasceu de um destino e custo. E agora, hora de aceitar isso. Roman balançou a cabeça, desencorajado, mas o olhar da mulher desdenhoso o silenciou. Você ainda não entendeu, Roman. Dario pode ser o único capaz de restaurar a ordem ou a destruição total no nosso mundo. E isso tudo vem de você, a escolha que você fez. Olivia piscou, confusa. O que você está dizendo? Mas a mulher parecia determinada a seguir em frente. Então, com um gesto rápido, ela levantou uma mão, e uma energia pulsante começou a se formar entre eles. Aquilo era palpável, como uma eletricidade que enchia o ar. Olivia sentiu uma dor aguda na cabeça. Uma visão a envolveu. Em um segundo, era como se ela pudesse ver uma linha de sangue conectando todos na sala, incluindo a mulher, Roman e até mesmo Dario. Uma ligação que transcendia laços familiares. Dario, você é a chave que pode libertar nosso povo. A mulher sussurrou, aproximando-se dele. Olivia se pôs entre eles, gritando, não se aproxime dele. Mas a mulher parecia prestes a revelar um segredo devastador. Ele também carrega o que você teme mais no mundo. As palavras dela foram como uma bomba caindo na atmosfera, criando uma onda de choque que reverberou na sala. Dario, confuso e aterrorizado, olhou para a mãe. Mãe, o que está acontecendo? O silêncio foi ensurdecedor, enquanto Olivia tentava encontrar uma resposta. Mas não havia tempo. Agora a verdade estava à vista. Através de todos aqueles anos, o que criava dor e confusão estava prestes a ser exposto. E algo dentro de Olivia gritava que ela precisava agir rápido. O que é que ele realmente representa? Mas a mulher já tinha avançado. E tudo que se materializava diante dela poderia mudar suas vidas para sempre. O que mais estava por vir? A revelação estava prestes a acontecer e Olivia sentia que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. Como poderia escapar desse destino? Uma sombra se movia rapidamente entre eles, eclipsando toda a compreensão. Olivia ainda estava presa naquela cena. A mulher misteriosa a poucos passos de distância. A tensão era palpável, e a revelação sobre Dario como herdeiro de uma linhagem antiga pairava no ar. Era difícil acreditar. Ela olhou para Dario, que estava confuso. Seu pequeno rosto refletia um misto de medo e curiosidade. Dario, fique perto de mim, Olivia disse, segurando firme a mão dele. A mulher, que parecia desprender um poder estranho, se aproximou, e Olivia sentiu que algo estava prestes a mudar. O ambiente ficou tenso, e a eletricidade era quase visível. A verdade é que ele não é apenas uma criança. Ele é o último de uma linha muito antiga, carregando algo que todos desejam. A mulher disse, a voz profunda e ressonante. A afirmação fez o coração de Olivia disparar. Agora chegou a hora de reivindicá-lo. Roman olhou a mulher com desprezo. Você não pode levá-lo, ele gritou. Mas a mulher apenas sorriu, como se estivesse se divertindo com o pânico dele. Clara estava visivelmente abalada. Sua expressão alternava entre o orgulho e o medo. Olivia, sentindo o peso da responsabilidade, se adiantou. Ninguém vai levar Dario. Ele é apenas uma criança. Sua voz estava firme, mas por dentro ela se perguntava o que mais ela não sabia sobre o filho da irmã. Então, algo mudou.
uma luz intensa começou a pulsar ao redor da mulher. O calor estava quase insuportável e Olivia se viu recuando, puxando Dario para ela. A mulher ergueu a mão. Você não entende o que está em jogo aqui. Mas antes que qualquer uma pudesse responder, houve uma explosão. A sala tremeu e o vidro das janelas estilhaçou em 1000 pedaços. Olivia gritou, cobrindo Dario. Ela se sentiu sendo puxada para trás e, em meio ao caos, tudo ficou escuro. Quando a visão voltou, Olivia estava em um lugar estranho, não mais na mansão. Ao seu redor, havia uma floresta densa, envolta em névoa. A atmosfera estava pesada, carregada com um cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. Dario, Olivia chamou, com a voz ecoando na solidão. Seu coração estava palpitando de pavor. Onde estava a criança? O que havia acontecido? Então ela ouviu uma risada distante, uma risada que parecia vir de dentro da floresta. Era familiar e, ao mesmo tempo, estranhamente ameaçadora. Uma figura surgiu das sombras. Era Dario, mas não como ela conhecia. Seus olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Mãe, você demorou, ele disse, com uma voz que parecia diferente, mais profunda. Olivia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que estava acontecendo? Dario, você está bem? Ela se apressou em alcançá-lo, mas ao se aproximar, uma onda de energia o cercou como uma barreira invisível. O que você fez? Eu não fiz nada. Fizemos. Ele respondeu gesticulando para a floresta. A verdade está aqui. Você só precisa aceitar. Seus olhos, antes inocentes, agora carregavam um peso que Olivia não conseguia compreender. Então a mulher apareceu novamente, atravessando a névoa. Bem-vindos ao seu novo lar, Olivia e Dario. Aqui a verdade sempre foi escondida. O sofrimento e a dor no olhar de Clara ecoaram na mente de Olivia. Com um movimento, a mulher estendeu a mão. E a floresta começou a vibrar ao seu redor. Imagens começaram a se formar na névoa, revelando visões perturbadoras de batalhas antigas, guerreiros em luta e um símbolo pulsante que parecia se conectar a Dario. Essa é a verdadeira origem da sua linha. E Dario é a continuação de algo que não deveria ter sido esquecido. A mulher anunciou. Olivia sentiu o ar escapar de seus pulmões. O que estava acontecendo? Como todo aquele legado recai sobre seu filho? Não, ele precisa de ajuda! Olivia gritou, desesperada. Mas a mulher apenas sorriu. Um sorriso enigmático. Ele é o que você precisa, Olivia. Mas você precisa decidir. O que você fará agora? Aceitar esse destino ou lutar contra ele? No fundo, Olivia percebeu que o que quer que fosse aquele lugar e o que Dario representasse poderia mudar tudo o que ela sabia. Sua vida, os segredos, a família. Tudo estava prestes a se transformar. O que mais viria? Naquele momento, a escolha estava mais próxima do que jamais esteve. Olivia ainda estava presa naquelas palavras, a tensão pulsando ao seu redor. O que aquela mulher realmente queria de Dario? A atmosfera estava carregada, e o olhar de Dario, agora mais profundo e misterioso, parecia vazio, como se ele estivesse em outro lugar. Então, a mulher, com um sorriso enigmático, deu um passo à frente e a energia ao redor deles parecia vibrar, quase palpável. Dario tem um papel importante a desempenhar e você precisa deixá-lo ir. A mulher falou, sua voz subindo em intensidade. Este mundo não é o que parece. Antes que pudesse terminar, o céu escureceu e novas nuvens se formaram. Uma tempestade prestes a eclodir.
Olivia olhou para o céu, confusa. O que estava acontecendo? O clima estava mudando rapidamente, como se a natureza estivesse respondendo à interligação de todos na sala. Então, tudo aconteceu de uma vez. Uma explosão repentina cortou o ar, e um clarão ofuscante iluminou a floresta. Olivia se virou, protegendo Dario com seu corpo. Os homens mascarados também pareciam surpresos e um deles gritou: "O que foi isso?" Uma luz intensa emana do centro da floresta. Então, de repente, uma figura enorme surgindo daquela luz. Era um homem imponente. Sua presença emanava poder e um ar de autoridade. Ele olhou diretamente para Dario e, com uma voz profunda que reverberava, disse: "Chegou a hora de descobrir quem você realmente é." Olivia sentiu seu coração parar. "Quem é você?" ela gritou, mas ele ignorou sua pergunta, centrando toda a atenção em Dario. "Você precisa saber a verdade, garoto. Você é o descendente de uma linhagem que foi traída, e agora está prestes a se tornar o líder que todos esperavam que você fosse." Essas palavras caíram como um peso sobre todos. Dario continuava olhando, perplexo, enquanto Olivia lutava para processar o que o homem estava dizendo. "Não, isso não pode ser. Ele é só uma criança." O homem sorriu, mas era um sorriso sombrio. A vulnerabilidade dele é um espelho do seu potencial. Ele é a chave para abrir os portões que foram fechados por séculos. E como se as palavras fossem uma senha, o chão sob eles começou a vibrar. Um profundo rasgo abriu-se na terra, e as raízes da floresta pareciam se mover, como se estivessem respondendo a um chamado ancestral. Uma luz intensa emitiu do fundo da fenda, e uma visão incontrolável começou a se manifestar. Imagens de guerras, traições e figuras sombrias dançando na centelha. Olivia se virou para Clara, buscando alguma explicação em seu olhar. O rosto de sua mãe estava mais pálido que antes. "Mãe, o que está acontecendo?" As palavras mal saíam de sua boca, cobertas por um medo profundo. Clara finalmente falou, a voz tremendo: "Olivia, essa linhagem não é só história. Eles estão vivos dentro dele. E se não formos cuidadosos, ele poderá ser o catalisador de um conflito muito maior do que nós." Nesse momento, a figura do homem ficou mais firme e sua voz ecoou com um poder sobrenatural. "Mas há um lado negro na história. Não é apenas herdeiro de um legado, ele também carrega a maldição de sua linhagem. E isso pode significar a destruição não só dele, mas de todos ao seu redor." As palavras tinham o peso de um golpe físico. Dario começou a tremer, e ao olhar para Olivia, seus pequenos olhos brilhavam com lágrimas. "Mamãe, eu não quero! O que ele quer de mim?" Olivia sentiu um aperto no coração. O que mais estava por vir? O que isso significava para Dario? Para ela? Para sua família? A fenda na terra parecia se expandir, e a luz intensa se intensificava, como se estivesse levando todos a um portal que os conectaria ao passado e ao futuro. De repente, a figura se virou e, sem aviso, deu um passo em direção a Dario. "Você precisa fazer uma escolha, garoto. E a escolha que você fizer mudará tudo." Escolher entre ficar aqui ou entrar e aceitar seu destino. O tempo parou. A sala ficou em silêncio absoluto. As opções pendiam no ar como um feitiço. Olivia se sentiu desamparada, questionando tudo o que achava que sabia. Nesse momento,
ela percebeu que o futuro do filho e de sua família pendia por um fio. O que Dário escolheria? E mais importante, a que custo? Diante daquelas palavras, Dário hesitou. Um misto de confusão e terror estampado em seu pequeno rosto. Olívia o segurou com força, seus dedos tremendo. O peso da decisão pairava no ar como uma tempestade prestes a explodir. O homem imponente estava ali, esperando pela escolha do menino. Dário, olhe para mim! Isso pode ser perigoso, mas você não precisa fazer nada que não queira. Olívia disse, a voz rouca. Ela sentiu o coração latejando, como se estivesse prestes a se despedaçar. A floresta ao redor parecia estar viva, pulsando com uma energia própria. O homem, com seu olhar penetrante, não parecia pronto para esperar. Você é a chave, Dário. Aceite seu destino, ou o que acontecerá será terrível. Você não pode ignorar que parte de você possui poder. A mulher misteriosa insistia, a intensidade em sua voz ecoando naquelas árvores sombrias. Dário sacudiu a cabeça, os olhos grandes preenchidos com lágrimas. Mas eu sou só uma criança. Eu só quero ser normal. A declaração ecoou nos corações de todos ali. A fragilidade do garoto era como vidro quebrado. Qualquer movimento, qualquer palavra errada, poderia cortá-lo em 1000 pedaços. Olívia olhou para Clara, que parecia uma sombra, angustiada e distante. Dário, o que quer que você escolha, eu estarei aqui com você, Olívia prometeu, a determinação lentamente substituindo seu medo. Ela se agachou, ficando ao nível do menino. Lembre-se, você sempre pode escolher o que é certo para você. Não importa o resto. O garoto olhou para a mãe com confiança, o vínculo entre eles reluzindo com sinceridade. Ele começou a respirar fundo. Uma calma estranha tomou conta dele. Os olhos brilhando. Se eu for parte disso, então eu escolho meu próprio caminho. Um rugido ecoou e a energia da floresta pareceu responder à escolha de Dário. A fenda no chão, pulso, lentamente, iluminando-se com uma luz dourada. A mulher e o homem trocaram entre si olhares de incredulidade, mas Dário permanecia firme, o medo sendo substituído por uma determinação feroz. Olívia sorriu, o orgulho enchendo seu coração. Isso, meu amor, você é mais forte do que pensa. E as palavras dela pareciam ser a chave que destrancava a porta. Nesse instante, a luz da fenda se desfez em um brilho resplandecente. E a figura do homem flutuou sem saber se deveria avançar ou ficar parado. A atmosfera estava mudando. Pequenos filamentos de luz dançavam ao redor de Dário, como se ele fosse o sol, e os outros fossem apenas estrelas se curvando sob seu poder. A mulher, percebendo que havia falhado, gritou: "Você não sabe o que está fazendo!" Mas foi em vão. A escolha de Dário foi decidida, e uma onda de energia envolveu a floresta. Olívia fechou os olhos, sentindo a força crescer, como se o mundo ao redor dela estivesse se moldando para um novo futuro. Quando abriu os olhos, a realidade parecia ter mudado. O homem, agora inquieto, recuou, como se tivesse percebido que não poderia derrotar o verdadeiro herdeiro. "Você não pode simplesmente fugir de seu destino!" Ele rugiu, mas a voz estava mais fraca. Olívia e Dário estavam cercados por uma luz dourada, que parecia um escudo. "Sim, ele pode", disse Clara, agora confiante, unindo-se a eles. "Vocês não temem Dário, ele não está só." E enquanto o sol começava a se pôr, uma sensação de paz tomou conta da cena. As sombras
começaram a recuar enquanto a energia de Dario crescia. Olivia olhou para seu filho. Ali estava o menino que ela sempre conheceu, mas agora com uma força, um futuro que estavam prestes a conquistar juntos. E no fundo, ela sentiu que novos começos viriam, mas a dúvida pairava no ar. O que essa nova realidade trouxe? De onde mais os inimigos dele viriam? Seria só o começo da luta deles? Quando tudo se acabar, estaremos juntos. Dario sussurrou e Olivia sorriu, sabendo que, independentemente do que viria a seguir, eles enfrentariam juntos. E agora, enquanto a história de uma nova era começa, fica uma pergunta no ar. Uma oportunidade única de fazer parte disso. Se você quer saber o que vem a seguir, se prepare. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para mostrar que você está conosco e alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que poderá acontecer. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte da nossa comunidade. Não espere nem mais um segundo.